Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí do primeiro ano A, B e C. Galera, na aula passada a gente deu início ao estudo sobre movimento retilíneo uniformemente variado, né? E agora nós vamos dar continuidade para a gente encerrar esse tema, tá? Na aula passada, galerinha, nós vimos também sobre mais especificamente sobre a equação horária, né, ou então função horária da velocidade. Nesta aula, nós vamos ver a função horária do espaço e a equação de Torricelli, tá? Que são duas equações que são fundamentais para o nosso estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Vou ficar aqui no meu cantinho, tá? E para você que não está lembrando exatamente o que é o movimento retilíneo uniformemente variado, vamos só rever aqui a definição, tá? O movimento retilíneo uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade não é constante e varia de uma maneira especial. Ou seja, a velocidade, pessoal, vai mudando, tá? Ela vai aumentando ou diminuindo. Um movimento ele é chamado uniformemente variado quando sua velocidade se altera sempre numa mesma quantidade em um mesmo intervalo de tempo. Para você que não compreendeu ainda, é aquele movimento, pessoal, em que a velocidade aumenta sempre a mesma quantidade a cada intervalo de tempo igual, né, no caso. Por exemplo, imagine que você está andando aí de bicicleta ou então de moto, motocicleta, né, um carro, sei lá. Você está em um veículo e a sua velocidade vai aumentando sempre 10 quilômetros por hora. Por exemplo, você está a 10 quilômetros por hora, quando passou um segundo, você aumentou para 20 quilômetros por hora. Passou mais outro segundo, você aumentou para 30 quilômetros por hora. Cada segundo que passa, você aumenta 10 quilômetros por hora. Observa que a sua velocidade vai aumentando sempre a mesma quantidade. Então, nesse caso, nós temos aí um movimento retilíneo uniformemente variado. Por isso, pessoal, nós vamos ter que nesse movimento, tá, a aceleração, ela vai ser o quê? Constante, tá? Tipo assim, imagine um objeto que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, constante. Significa que a velocidade dele vai aumentar sempre 2 metros por segundo, a cada segundo, ok? Se for 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade vai aumentar de 5 em 5, né? 5 metros por segundo a cada segundo. Vamos continuar aqui, galerinha. Vamos agora compreender o que é essa função horária do espaço, né? E como a gente vai usá-la. A função horária do espaço, pessoal, ela é uma equação matemática, tá? É uma fórmula que vai permitir que a gente descubra, né? Ou então que a gente determine a localização de ou então a posição de um móvel em qualquer instante. Imagine que você sabe que um movimento ele é retilíneo uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante. Você sabe qual é o tipo de movimento. Você consegue prever, né, a posição, a localização do objeto a um determinado tempo que se passou. O objeto está percorrendo aqui uma distância e faz 2 horas que ele está percorrendo esse trecho em movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, sabendo o tempo, eu consigo descobrir aonde ele está em um determinado tempo, tá bom? Essa função ela é desse tipo, ó. A função horária do espaço, ela diz que a posição final, esse SF é a posição final, tá? O SI, tá? É a posição inicial. O V é a velocidade inicial, tá? O a gente vai ter que o A vai ser a aceleração. E o T, né, obviamente, seria o tempo. Tá? Então, o que é que essa equação nos diz? Essa equação aqui é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? É a equação horária do espaço, na verdade. Ela diz o quê? Que a posição final de um móvel é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Essa equação é até um pouquinho
difícil de decorar. Mas um mnemônico que você pode usar, por exemplo, é sorvete de ata, né? S igual a SI mais velocidade vezes o tempo mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Essa equação nos permite encontrar um objeto, um móvel, a qualquer instante, sabendo que ele está em movimento retilíneo uniformemente variado, ok? A outra equação, galerinha, que eu gostaria de comentar com vocês é a equação de Torricelli. É uma equação muito importante. Por quê? Porque essa equação ela serve, tá? Ela nos permite encontrar a velocidade final de um corpo que esteja em movimento retilíneo uniformemente variado, obviamente, mesmo sem saber o tempo, né? O intervalo de tempo em que ele percorreu. Ora, eu sei que um objeto se moveu em movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sei qual foi a distância que ele percorreu, mas eu não sei o tempo que ele demorou para percorrer aquela distância. Tem como eu calcular a velocidade? Nesse caso? Tem. É só você usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, galerinha, é desse jeito, ó. Vf ao quadrado é igual a Vi ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Lembrando, Vf, velocidade, final. Vi, velocidade, obviamente, né? Inicial. O A é a aceleração. E o ΔV, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho. ΔV não, tá? ΔS, perdão. O ΔS é a variação do espaço, né? A distância que ele percorreu, né? E aí, galerinha, essa equação aqui é fundamental também. Nós temos agora três equações para o movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela equação que nós vimos na aula passada, que é a equação horária, né, da velocidade. Vimos essa aqui, que é a equação horária do espaço, né? E agora, né, nós estamos vendo aqui a equação de Torricelli, que é uma equação que nos permite calcular a velocidade de um móvel, né, a velocidade final de um móvel, a partir, né, da distância que ele percorreu, sem que eu tenha um intervalo de tempo que ele demorou para percorrer essa distância, ok? Vamos agora fazer um pequeno exemplo de cada função que eu apresentei hoje, né? Cada equação que eu apresentei hoje, cada formulazinha. O exemplo 1 diz assim: qual a posição final, após 10 segundos, de um veículo que estava parado e partindo da origem com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado? Galera, ele quer saber qual é a posição final. Esse móvel está com aceleração constante, né? Se ele está com aceleração constante, significa que é movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, galerinha, você vai ter o seguinte: posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Posição final é o que nós vamos descobrir. Quem é a posição inicial? Ora, ele estava parado e partindo da origem. Então, a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero. E o tempo é 10 segundos, né? A aceleração também nós temos aqui, ó, é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, coloco 4 sobre 2 vezes o tempo, que é 10 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, galerinha, a posição final vai ser quanto? Vai ser, ó, 0 mais 0 vezes 10 dá 0. Então, não mexe nisso, né? E aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2. Vezes 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 100 vai dar 200 metros. Então, a posição final, após 10 segundos, vai ser 200 metros. Um detalhe, pessoal, essa aqui é a função horária do espaço para o MRUV, ok? Mas não significa que a equação nos permita calcular somente a posição final. Ela pode nos fornecer qualquer um, né? Aliás, ela pode nos fornecer vários que estão aqui, né? A velocidade inicial, pode nos fornecer o tempo, a aceleração e perguntar a posição final, ou ela pode já nos fornecer a posição final e procurar outra coisa aqui na equação, né? Procurar a aceleração, procurar o tempo. Então eu posso usar ela para mim calcular
o que tem nela, na verdade, né? Velocidade inicial, tempo, aceleração, e aí vai. A outra equação, galerinha, é a equação de Torricelli. Vamos fazer um exemplo dela aqui. Ó. Determine a velocidade final de um veículo que, partindo do repouso, com aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado, após ele percorrer uma distância de 30 metros. Galera, então, ó, a distância que ele percorreu é 30 metros. Observa que ele quer que a gente calcule a velocidade final. E eu não sei o tempo que ele demorou para percorrer esses 30 metros. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais a 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final ao quadrado é o que eu vou achar, né? Quem é a velocidade inicial? Ora, se ele está partindo do repouso, então vai ser zero. Zero ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é 15. Vamos botar aqui. E a variação do espaço é 30. Colocamos tudo isso aqui, tá? Então, velocidade final ao quadrado. Deixa eu só ajeitar aqui esse 2 aqui, ficou meio feio. Velocidade final ao quadrado é igual. 0 ao quadrado dá 0. E aí eu faço 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 30 vai dar 900. Esse ao quadrado eu passo para o outro lado na forma de radical. Fica V final é igual a raiz quadrada de 900. Velocidade final, gente, vai ser 30 metros por segundo. A opção correta, a letra E. E aí eu gostaria de lembrar para vocês também que essa equação de Torricelli, ela nos permite encontrar a velocidade final de um móvel sem que a gente saiba o tempo. Mas ela também nos permite encontrar outras coisas, como por exemplo a velocidade inicial, que tem aqui a aceleração, ou então a distância percorrida, né? A variação de espaço. Bem, galerinha, nós já fizemos 2 exemplos. A próxima aula nós vamos fazer uma correção do exercício de hoje e também uma revisão do conteúdo para nós fazermos uma avaliação sobre o tema, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem à vontade aí para me procurar. Bye, bye. Tchau, tchau.